Fala, comprador! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje eu tenho uma pergunta de um aluno que aconteceu no treinamento de Strategic Sourcing Online. É um treinamento que a gente faz com os alunos e uma vez por mês a gente se reúne para poder tirar as dúvidas. E esse aluno fez uma pergunta muito interessante sobre leilão. Ele perguntou como que eu fazia nos meus processos, né, dentro da metodologia Strategic Sourcing, para eu poder desenvolver, né, e garantir que uma categoria ela está apta a ir para leilão. Eu sou Renato Norato, sou fundador da Vorrat, uma empresa especializada em desenvolver e empoderar os profissionais e as áreas de compras. Espero que você curta esse vídeo e curta, lógico, a pergunta do nosso colega. Se você gostar, dá um like aqui e compartilhe com seus amigos. Ô, Renato, eu tenho uma dúvida aqui, que eu não sei se você consegue me dar um norte. Eu estou começando um outro trabalho lá, que acho que até pode ser interessante para dividir com as amigas aí. A gente tem uma lista de produtos e serviços, né, que já é do portfólio de contratação lá. O que acontece? Eles pediram para eu fazer uma avaliação do que a gente pode colocar como leiloável e o não leiloável. E eu tô com um pouco de dificuldade de conseguir encontrar um critério que, assim, eu sei que eu não vou conseguir encontrar um critério único que eu consiga fazer um 0 e 1 para tudo. Esse é leiloável, esse não é, porque são características totalmente diferentes. Mas eu tô com um pouco de dificuldade de encontrar um norte para eu seguir, assim, para seguir um pouco mais, ter uma avaliação um pouco mais, assim, clara, né? Tipo, eu segui esse conceito aqui para dizer se isso aqui é leiloável ou não. Você tem alguma dica aí que você pode me dar para eu poder desenhar melhor essa linha? Thiago, eu tenho sim, cara. Na verdade, eu preciso lembrar se nesse material tem alguma coisa que fala disso, mas eu subi essa semana, eu subi lá na área de extra, 3 ou 4 artigos que falam sobre leilão, né? Você fala de leiloar, é usar o leilão eletrônico lá, né? Exatamente. Então, assim, lá tem o material que eu subi, mas eu posso dar uma explicação aqui que eu acho que faz sentido e depois eu vou utilizar isso também para até falar para os colegas, que teve uma colega que perguntou essa semana e queria mais detalhes. Então, como é que eu faço, né? Teoricamente, dá para fazer leilão em tudo que a gente tem. Tudo que a gente consegue leiloar. Tá? Certo. O que precisa é que a gente transforme isso em alguma coisa que seja factível de se rodar leilão. Tá? Então, primeira coisa que a gente olha, né? A gente estava até olhando aqui na estrutura, vou pegar até meu pointer aqui. Então, primeira coisa que eu gosto de olhar é matriz Kraujik. Então, e aí, assim, claro que cada empresa e cada categoria pode ter suas nuances quando a gente está desenvolvendo a estratégia. Tá? Então, eu falar às vezes para uma empresa não necessariamente serve para outra. Por quê? Porque depende de como cai a matriz Kraujik. Certo. Primeira coisa que eu olho é em que quadrante a minha categoria cai. Porque se ela cai no quadrante... Deixa eu pegar aqui uma matriz Kraujik. Deixa eu ver se eu acho que a matriz Kraujik aqui está mexendo isso hoje. Deve ter fácil aqui em algum lugar. Eu tenho a tralha aqui. Matriz Kraujik. Matriz Kraujik está aqui. Estão vendo aí, não? Não, ainda não. Tá só os 5 passos. Só. Não. Tá. É porque eu preciso fazer uma mudança aqui no negócio. Tá vendo? Eu vou compartilhar minha tela. Mais fácil. Ok. Agora foi, né? Sim, agora sim. Bom, aí, então, primeira coisa, né? A gente vai fazer um desenho, porque a matriz Kraujik,
A matriz Kraujic, ela tem uma série de funções, tá? Uma delas é essa que está aqui. Então, uma delas é para ajudar no leilão. Então, não dá para fazer leilão com itens que sejam itens estratégicos e itens de gargalo. Por quê? Porque normalmente item estratégico, você tem um fornecedor, né? Ou às vezes pouquíssimos fornecedores, e eles normalmente se esbarram de alguma maneira. Se for um fornecedor só, você não tem como entrar, montar um leilão e blefar que você tem mais fornecedores. Você vai passar vergonha na frente dessa pessoa. Né? Certo. Por acaso, itens de gargalo é a mesma coisa. Né? Itens de gargalo é até pior, porque aqui você já tem algum volume que pode ser significativo para esse fornecedor. Mas leilão não faz sentido, você não vai leiloar ele contra ele mesmo. E também, eu acho pouco ético você criar um fornecedor fake só para gerar um leilão. Eu não. Também. Concordo 100% com você. Eu já vi fazer e quando a pessoa. Não gosto dessa prática. Não gosto. Eu já falei de cara, falei, isso está errado, cara. Isso não é legal. Tá? Então, não curto. Então, a primeira coisa é olhar itens estratégicos, itens de gargalo também cai fora. Então, leilão, para o que está aqui na direita, não rola. Tá? Então, primeira filtro ele tem que estar o leilão ou itens de alavancagem ou itens não críticos. Tá? Renato, dá para rodar leilão? Claro que dá para rodar leilão em itens não críticos. Tem um pouco menos de volume de dinheiro, tem mais quantidade, vai te dar um pouco mais de trabalho, mas uma estratégia bem montada, você consegue rodar com bastante qualidade lá de cá. Então, o teu primeiro filtro é rodar a matriz Kraujic e identificar esse cara que está aqui. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Depois, voltando para cá. E tá, por sorte, está até aqui na nossa sequência aqui. Depois precisa rodar as 5 forças de Porter. E aí eu vou pegar um slide também para mostrar aqui para vocês. 5 forças de Porter. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil isso. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar modelos. 5 forças de Porter. Então, uma das coisas aqui que a gente fala, né, das 5 forças de Porter, são as rivalidades entre os concorrentes, entre os teus fornecedores. Tá? Inclusive, tem perguntas aqui, né, no processo que a gente faz que se esses concorrentes eles não disputam, eles não têm interesse pelo preço, não faz sentido. O que eu quero dizer? Se for um monopólio, se for uma oligarquia, se for uma categoria que a gente saiba que os fornecedores se conversam nos bastidores, não faz sentido. Por quê? Porque o leilão vai ser pior ainda, porque você vai colocar... Ele vai transformar num cartel, né? Ele vai transformar o teu leilão num cartel. Exatamente. Aí ele vai combinar, aí você vai achar que fez um baita no negócio e os caras estão combinados. Tá? Então, por que eu faço, então, 5 forças de Porter? Principalmente olhar a parte de concorrentes. Não os meus concorrentes, mas se os meus fornecedores concorrem muito forte entre eles, eu tenho bastante força nessa parte dos 5 forças de Porter aqui de concorrentes, aí é o meu segundo filtro. Eu sei que aquela categoria tem uma grande oportunidade de você fazer leilão. Tá? Então, primeiro, eu vou olhar a matriz Kraujic. Se cair ali na esquerda, alavancagem e itens não estratégicos, já é uma primeira entrada. Depois, eu olho daquelas minhas categorias que caíram lá, se existe uma grande concorrência. Porque, às vezes, aqui dentro dos 5 forças de Porter, você percebe até que, às vezes, a gente não tem tanta força, né? Se a gente olhar como fornecedor ou como comprador, mas se os concorrentes concorrem muito em querer roubar market share um do outro, para o leilão pode ser um negócio interessante. Tá? Sim. Então, eu fico assim, e minha preocupação também, qual que é? Não sei se eu vou conseguir traduzir ela, mas assim, eu fico preocupado de
nessa história do leilão, a gente acabar comprometendo um pouco a imagem da empresa que está fazendo o leilão, porque por estar querendo meio que, não sei se é a palavra correta, mas canibalizar aquela compra, assim, trazer aquilo para tornar aquilo um produto, no português assim chulo, a gente chama de carne de vaca, qualquer um, e que fechar as portas para uma possível parceria, que às vezes não é porque eu pelo menos eu enxergo dessa forma, não é porque é um item da coluna esquerda que eu não posso pensar numa parceria com um fornecedor. Não sei se você concorda com o meu raciocínio aqui. Então, assim, eu tenho uma visão diferente, Thiago. Não estou dizendo que é carne de vaca e nem o cara que vai estar do outro lado, né, o meu fornecedor que eu vou escolher, ele não vai ser um parceiro comigo. O que muda aqui para mim é a leitura que eu faço quando eu vou para o mercado. Quando eu tenho uma situação, certo, eu tenho que fazer, eu não tenho muita concorrência, a minha estratégia, obviamente, é uma estratégia diferente. Não dá para fazer leilão, não dá para eu usar. Agora, se eu tenho a possibilidade de usar leilão, tenho a possibilidade de me posicionar diferente no mercado para usar a minha estratégia, usar uma força, o leilão ele faz sentido. O que, entendi. às vezes, algumas pessoas confundem, e aí os fornecedores, de uma certa forma, tentam provocar isso dentro do nosso meio, para a gente não usar o leilão, é exatamente essa não é cultura, mas essa ideia que eles acabam colocando de que o leilão é um negócio oferta. Mas, olha só, quantos fornecedores não te ligam te perguntando, né, quem está participando do processo, qual é a posição dele, como é que está o preço dele? Vários, isso é vários, é verdade. Se o cara se expõe dessa maneira, né, offline, por que a gente não pode colocar isso online? Faz sentido, é verdade. Entendeu? Aí é uma Faz visão, é sentido, uma forma diferente de você enxergar o leilão. é verdade. Posso, toda vez que eu posso, eu uso o leilão. Outra coisa para mim, leilão é a forma mais justa de você ter o preço. Porque Concordo. você concorda? Porque olha só, o que o teu fornecedor, quando fecha o processo, ele te liga? Ah, você não me deu a chance, não acontece? Exatamente, Não é? super normal. Você não me deu o last call, eu escuto muito isso. Exato. Então o cara queria um last call, e às vezes ele fala, pô, mas eu tinha mais 3% aqui na manga, você não me deu a última oportunidade. O leilão, ele é democrático. Amigo, E tá lá, a condição é igual para todo mundo, né? Você dá o exatamente. last call é para todo mundo, né? Não tem essa de um para outro. Isso. Agora, o que é importante, né? Que aí seria o teu terceiro filtro, é você achar uma forma de comoditizar o que você está comprando. Porque você fala assim, Entendi. até a Alice estava falando que compra serviço. Lícia, dá para fazer leilão até em serviço. Sim. Agora, você precisa criar um processo tal qual que você consiga dizer o serviço que todo mundo. Porque senão, o cara está te vendendo A, o outro está te vendendo B, o outro está te vendendo C. O que você precisa garantir é que todo mundo está te vendendo o mesmo serviço. O escopo tem que estar muito bem desenhado, né? O escopo de É serviço, verdade. principalmente, tem que estar bem desenhado. Exatamente. Exato. Por isso que fazem pouco, na verdade. Exato. Fazem pouco, mas poderiam fazer muito. É que dá É verdade. um trabalho, né? Dá mais É, trabalho que você, é. por exemplo, um rolamento. Sim, onde é a dificuldade na área. Eu acho que onde é a dificuldade na área de compra é exatamente o escopo, né? Existe Exatamente. essa criticidade, acho que só muda de endereço na maioria das É empresas. E verdade. eu acho que acaba dificultando um pouquinho isso. E aí ninguém vai querer ir para leilão, porque realmente tem que ser ou então uma coisa muito mais, tipo a análise de laboratório né, de tal material, aí fica mais fácil, né? É porque eu não sei se a linha também, eu vejo dessa forma. Quando você fala de serviço, as empresas, quando elas não têm muito mais recurso, margem, né, para desconto, elas começam a fazer um diferencial no pacote que ela está oferecendo. Então, assim, você desenha um escopo lá, assim, sim, básico, só que aí a outra empresa te dá um preço competitivo com um escopo diferente. Ela cobre tudo que você tem, mas ela te dá X a mais, então já mudou o escopo, já não é a mesma coisa, ela já não está te oferecendo a mesma coisa que os outros estão.
Então aí eu não sei se isso gera um pouco de dificuldade de Aí você equalizar. começa a pensar na questão. Isso, exatamente. E aí eu concordo com vocês. Nesse caso, se a gente não consegue balizar isso para ir para o leilão, aí não pode ir para o leilão, porque aí você está comparando alhos com bugalhos. O que você quiser. Quando eu vou para o leilão, você pode até falar, serviço de limpeza, eu posso, serviço de segurança, sei lá, qualquer coisa, você conseguiu aquele, porque o serviço de limpeza você pode dizer o seguinte, olha, eu estou contratando e eu faço uma especificação. Olha, eu estou contratando o seguinte, você vai limpar 450 metros quadrados, vai trocar o lixo, vai fazer não sei o quê. Você especifica lá. Se um cara vai colocar 500 pessoas para fazer e outro botar 450 pessoas para fazer, eu não estou contando o headcount, eu estou contando o nível de serviço. Então, eu equalizei, eu comoditizei isso. Aí eu vou ter minhas penalizações e tal, e aí eu tenho que fazer um edital muito bem montado, até para dizer o seguinte, se, dado o que nós falamos, com 450 que eu fechar com você, e você não fizer, você vai ter que aumentar o quadro. Vai para 451, total e risco dele. Porque eu estou fechando o nível de serviço. Se faltar, meu amigo, o problema é de você. Se você não quiser repor, não tem problema. Mas se eu passar na sala, você combinou que ia limpar o lixo 3 vezes, eu passar lá, o lixo estiver sujo, eu vou te penalizar. Então, assim, tem que estar muito bem amarrado. E aí, o que amarra o que amarra o serviço é o nível de serviço que você atrela a ele. E o nível de serviço tem que estar atrelado a uma penalidade. Porque as pessoas, infelizmente, só aprendem pelo amor ou pela dor. Normalmente, nesse caso, é pela dor. Verdade. A dor é o quê? O bolso do cara. Exato. Então são layers que a gente vai fazer. Primeiro layer, matriz Kraujic. Segundo layer, sigo força de Porter. Terceiro layer, eu tenho que comoditizar. Eu preciso saber o que eu vou comprar porque eu preciso comparar. Então, não posso sair do leilão, quer dizer, não posso. De novo, minha inferência, tá? Tem gente que faz de tudo. Mas para mim é o seguinte, acabou o leilão, está fechada a negociação. Eu não, é isso aí. né? Porque eu não deixo acabar o leilão, aí acabou o leilão, ó, não, você não ganhou, tá? Tá sob júdice. Aí eu levo o cara para a mesa de negociação, aí eu ligo para o outro, aí eu fico fazendo Não, cara. O leilão, depois vocês vão ver, quando a gente falar aqui de tipos de negociação, o leilão é o último tipo. Tá? Até porque também é o seguinte, leilão pode vir até depois da mesa de negociação. Mas a mesa de negociação não pode vir depois do leilão. O leilão acabou. O que pode acontecer, e eu já vi, isso é possível. Se for algum item muito técnico, que a hora que o cara apresentar o preço, aí ele vai enviar uma amostra, alguma coisa para se fazer um teste. Se ele não passar no teste, você vai pegar o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Mas eu não voltei a falar de preço. Estou falando que lá no ranking está fechado, vai seguir daquela maneira. Então, isso eu já vi, isso é possível, mas não negociar o preço. Então, a gente faz de novo um novo layer, que é comoditizar e aí, para mim, o quarto, né, que também é fundamental, é um edital muito bem escrito. Exato. Tá. Muito bem escrito, porque é a regra do jogo que vai valer. Porque, de novo, o fornecedor vai te colocar um preço ali. E a ferramenta, ou seja lá o que for, vai dizer para aquele cara, parabéns, você ganhou. Ele vai lá, se lá não... Agora se vira, né? Se lá não diz a quantidade de gente que tem que ter lá, ou o nível de serviço que o cara tem que colocar, ele não vai te entregar. É a mesma coisa dizer o seguinte, você vai fazer um leilão de computador. No leilão você escreve computador. Beleza. Né? Você não especificou a parte técnica. Pois é. Se o cara te entregar com tijolo dentro, tá valendo. Exatamente. Exatamente. O cara pode dar um Intel, sei lá, geração 10, e o outro pode vir com Intel geração 5. Os dois são computadores, os dois vão funcionar, mas talvez não vá atender a tua necessidade. Até porque você está comparando. Aí vai dar um preço lá embaixo. Pô, fiz um baita no saving. Será? Isso. Exatamente. Então, Thiago, assim, minha sugestão, se você seguir esses 4 passos, tá.
com muita qualidade, você vai conseguir criar os teus filtros para você definir o que pode ser leiloado e o que não pode ser leiloado. Tá? Bacana, eu acho que aí você já me deu um norte legal aí para eu conseguir desenhar o primeiro esboço aí. Aí, vamos lá. Já que estamos fazendo leilão, vamos esticar um pouco mais aqui, só para dar um pouco mais de conteúdo aqui. Bom, eu decidi a categoria que eu vou para leilão. Aí eu tenho que decidir os 3 tipos de leilões que tem. E os 3 tipos de leilão, eu tenho que fechar com esses 3 tipos combinados. Você consegue até ter 12 tipos diferentes de variações. Então, os 3 tipos quais são? O leilão japonês, o leilão holandês e o leilão inglês. Leilão inglês é aquele tradicional que vocês veem, que inclusive, quando eu for falar de tipos de negociação, lá eu vou mostrar, inclusive tem uns gráficos lá, que mostra cada tipo de leilão. Mas o inglês é aquele que todo mundo conhece. O cara vai dando um lance, né? Ele vai começar mais alto, vai dando um lance até acabar o tempo. O holandês, ele é o contrário, ele vai subindo. Você dá o preço mais baixo e ele vai subindo. Então, você tem um piso, tem um teto e tem um tempo. Então, desse tempo em tempo, ele vai subindo até chegar nesse teto. O primeiro fornecedor que der um lance nesse range aqui, nesse espaço, ele leva o lance, ele leva o leilão. Então, assim, a competição é uma competição de nervos, né? Não é uma competição de preço. Porque o inglês, você vai vendo os caras dando um lance ali, os caras vão olhando. O holandês, não, o holandês, o primeiro que der um lance, leva. Tá? E o japonês, que ele quer dizer, o leilão japonês, ele é milenar que nem o Japão. Mas nas nossas ferramentas, eles têm um pouquinho mais de 2 anos que entrou aí no nosso dia a dia. Tá? O japonês você coloca todos os teus fornecedores na mesma sala, ao mesmo tempo, começa com um preço. Então, por exemplo, sei lá, vou comprar essa caneta aqui, eu boto todos os players que eu conheço, que eu convido de caneta, numa sala virtual, e falo para todos os players, olha, players, eu vou comprar, vou chutar, 5 milhões de caneta e quero pagar R$1. Vamos supor que tenha 10 fornecedores. Dos 10, 8 aceitaram me vender por R$2 e 2 disseram que não me vendem em hipótese nenhuma por R$2. A ferramenta vai retirar educadamente esses 2 do leilão e vão ficar os outros 8. Aí todo mundo está pensando que acabou o leilão, né? Não, não acabou. Aí a ferramenta vai baixar para 90 centavos. E vai perguntar para os 8 fornecedores quem me vende essa caneta por 90 centavos. Aí vamos supor que dos 8, 4 disseram que aceitam e 4 disseram que não aceitam. Esses 4 que não aceitam saem do leilão e ficam 4. E aí, sucessivamente, até baixar o máximo que eu puder, até ficar um player na mesa. Caramba. Esse é o japonês. E aí, pessoal, claro que cada categoria, cada volume e cada momento, você vai usar cada um desse tipo de leilão. Tem as suas combinações de quando usar cada um desse tipo de leilão. Tá? Dentro desses leilões, como eu falei, são 3 leilões, você tem combinados, você tem até 12 tipos diferentes. Então, o que é 12 tipos diferentes? Você pega o leilão inglês, por exemplo, você pode fazer com leilão inglês com ranking. O ranking é o fornecedor sabe a posição dele. Ele pode saber primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, ou o cara só sabe se ele é o primeiro. Se ele for o segundo, ele não sabe que posição que ele está. Então, ele meio que dá lança às cegas. Ou ele faz 100% às cegas. Ele não sabe se ele é o primeiro, ele dá um lance, vai dando lance, e quando acabar o tempo, acabou. Ele pode saber quem está participando. Então, assim, tem vários tipos, né, que você pode combinar dentro de cada leilão para modificar. O que nos facilita muito, até respondendo uma pergunta uma vez que um CEO, quando eu fiz uma entrevista, ele me perguntou de leilão, eu falei, mas aí o mercado fica viciado. Não fica, porque você pode ir combinando diferentes tipos de leilão. Então, você pode fazer uma vez o inglês, pode fazer o holandês, pode fazer o japonês. Desculpa, na época não tinha o japonês, tá? Só tinha o holandês e o inglês. Mesmo o inglês e o holandês, eu podia fazer várias combinações. Então, eu podia
fazer leilão da mesma categoria várias vezes, que eu não estava sendo repetitivo, não estava viciando o mercado. Então, você pode trabalhar com isso. Outra dica importante que eu quero deixar aqui, tem uma estatística de uma empresa chamada Casme, depois eu vou falar, quem já fez o módulo 2 todo, né, análise do mercado fornecedor, eu deixei os materiais que eu falo dessa empresa Casme, que é uma empresa especializada em montar, vamos dizer, análise econômico-financeira de fornecedor, para fornecedor, bem interessante das categorias. E eles fizeram um estudo só perguntando para os clientes dele de leilão. E o leilão que é menos utilizado é o leilão holandês. Por quê? Porque tem essa nuance do leilão holandês de você colocar o preço mais baixo e ele ir subindo. Agora, pensa só. Vamos supor que você resolveu que esse computador que a gente queria comprar, você acha que ele custa R$ 1.500. Você acha não? Você fez um estudo, custa mais ou menos a média de R$ 1.500. Aí você fala assim, vou abrir um leilão de R$ 1.000. Se custa 1.500, vou abrir, vai ter um tempo, não lança, né? Mas vai ter um tempo para chegar até R$ 1.500. Você abriu o leilão, o primeiro segundo, vai um fornecedor lá e dá um lance. Como é que você se sente? No começo, você acha que você fez um bom negócio, né? Pô, mas no primeiro segundo, o cara já dá um lance no R$ 1.000, não é? Se ele tivesse colocado R$ 900, será que ele não teria dado um lance lá? Pois é. Por isso que eu falei, no primeiro momento você acha que você fez um bom negócio, depois vai cair na ficha. Ou pior. Depois você vai falar, podia ter colocado menos. Pois é. Exato. Ou pior, aí o cara faz o lance, dá R$ 1.000, aí vem outro fornecedor, gente boa, liga lá para o teu presidente e fala assim, puxa, cara, acabei de participar de um leilão com vocês, o cara arrematou por R$ 1.000 e eu tinha um lance de 950. Nossa. Cai a casa, né? Total. Com certeza. Então, o grande dificultador aí, né, o que impede ou diminui o uso, e o leilão, assim, eu já fiz vários treinamentos, né, em empresas que eu trabalhei, o leilão holandês, ele leva um nível de estresse interessante, né, de cálculo, de você saber o momento certo de dar o lance, porque se você bobear, alguém deu o lance, acabou. Então, assim, é um leilão super estratégico. Agora, o que é importante é acertar o preço base, que é a grande dificuldade. Como é que a gente acerta o preço base, pessoal? Usando as ferramentas que a gente vai falar aqui, quando vocês chegarem aqui no terceiro passo, as alavancas de negociação, vocês vão ver 4 alavancas que são essenciais para esse tipo de cálculo. Cost Breakdown, Should Cost, TCO e Clean Sheet. Porque essas alavancas vão te dar, com muita qualidade e precisão, qual é o menor preço possível de ser pago. E qualquer coisa abaixo desse preço tem um risco muito grande do fornecedor estar abrindo mão de alguma coisa que pode fazer sentido para ele. Por exemplo, ele pode estar abrindo mão de margem. Não tem como a gente saber isso, tá? Mas que tem um risco. Esse cara, por que ele está abrindo mão de margem? Ele quer ganhar market share, ele está quebrando, aí eu tenho que voltar aqui e olhar a minha avaliação de fornecedor. Tá? Ou ele pode estar deixando de colocar alguma coisa, por exemplo, impostos, né, dentro desse processo. Então, ou pode até estar comprometendo, maquiando a qualidade do produto também, né? Exatamente, bom ponto também. E aí eu acho que é o mais grave de todos. Né? Exatamente. Então, ele pode estar levando o gato por leve. Você que está falando, né? Pode estar levando o gato por leve. Então, quando você chega no nível de detalhe, se o cara ligar para o teu presidente, você fala, ó, eu entendo, se quiser, tudo bem. Mas nós fizemos um trabalho muito detalhado e o máximo que esse cara podia falar, alguma coisa está acontecendo errado. Chama ele aqui, vamos entender. Vamos ele abrir. E nós vamos entender. Aí, normalmente, quando o cara abre, normalmente ele nem não abre, tá?
Mas tem alguns que insistem, porque acham que às vezes o comprador não sabe fazer o trabalho dele. Quando você vai olhar e falar, tá vendo? Ó, tá faltando tal coisa, é assim. E aí a discussão vai por água abaixo. Você mata a discussão no ninho e mostra com muita qualidade o trabalho que foi feito. Então, é um ponto crucial de você fazer esse trabalho aí, de poder utilizar a parte de leilão. Tá? Ficou claro aí, leilão? Ficou bastante Então, claro. agora, como é que a empresa pode se proteger disso? Eu falo, se o cara vai baixando o preço, vai meio que ele mesmo se quebrando e a empresa tem que ficar atenta também para não aceitar, né? Porque senão ela vai estar contratando uma coisa que sabe que o cara não vai conseguir dar conta. Então, aí é um excelente ponto, Lícia. Do nosso lado, a gente também precisa olhar e entender até que ponto que esse cara vai. Porque, claro, que quando dá 25%, 30% de redução, a gente comemora, né? Nossa, fiz 25% de redução. Cara, é um espetáculo. Mas, depende, né? Exato, mas, sei lá, o que fez o cara chegar, né? O que o cara está eventualmente abrindo mão para chegar nesse valor? Exato. Então, Porque não adianta ele querer chegar tão pequeno que você aí se pergunta, ele vai conseguir avançar nesse serviço que eu estou contratando? Exatamente. E aí o que a gente ou vai se quebrar no meio do caminho? Aí é ruim para mim. Exatamente. E aí o que a gente fala que o strategic sourcing é uma negociação que ela é perene. Então, para ela ser perene, né, no longo prazo, a gente precisa garantir que, primeiro, os fornecedores que eu vou colocar são fornecedores que têm essa consciência. Eu, como comprador, sou maduro o suficiente para, às vezes, olhar e saber que tem uma linha de corte que abaixo daquilo tem um risco muito grande. Então, assim, tem assuntos que precisam ser levados para discussão para poder montar a estratégia. A gente sabe que tem fornecedor que acaba se empolgando, principalmente fornecedor assim, que às vezes o dono ele é muito passional. Exatamente. Ele entra numa disputa, praticamente ele com ele mesmo. Ele leva aquilo pro coração, é um negócio absurdo. E aí é igual a pipa, né? De bica, malandro, vai lá embaixo. Claro que para a gente é ótimo. É ótimo se ele sustentar aquilo por 12 meses. Eu não precisa nem sustentar pro resto da vida aquele preço. Daqui a 12 meses a gente pode ter um reajuste, se fosse combinado. Mas o ideal é que ele mantenha o preço por 12 meses e não quebre no 13º mês. Não é essa a ideia do processo de compra. Exato. A gente tem que ser conscientes das negociações que a gente faz e conscientes e responsáveis. Não posso ser porque essa irresponsabilidade me custa muito caro. Porque você pode tirar proveito disso durante um tempo, mas o custo que você vai ter de uma possível troca de fornecedor também tem que colocar na mesa, né? E é essa conta que muita gente não faz. Se você tiver qualquer problema com esse cara, que você vai tiver que trocar esse cara, putz, dependendo do nível de comprometimento que ele tem na tua cadeia, você vai ter um custo absurdo só para trocar o fornecedor, a economia que você fez com ele, você já perdeu. E aí, isso tem que ser avaliado realmente. um grande abraço e até o próximo vídeo.